bom dia, boa tarde a todas e todos. Vamos tratar das tabelas de frequência. Essa é uma representação que vemos em muito trabalho que estamos lendo. Então, quando estamos olhando para as pesquisas, nós observamos tabelas de frequência, como essa aqui, em que você tem, então, apresentada pelo pesquisador uma sequência de categorias aqui. Essas são categorias e são categorias dos diferentes resultados carpológicos, ou seja, sementes, frutos, etc., dentro dos vestígios botânicos. Então, são categorias da determinação taxonômica. Então, a gente poderia saber que a variável é esse processo de fazer uma determinação taxonômica. Então, com isso, nós vemos que tem algumas categorias aqui que não são espécies ou famílias. A gente tem categorias como indeterminado, indeterminado fragmento, indeterminado pedúnculo, porque aqui é determinação taxonômica, não é uma maneira, não é as espécies. Tá? Variáveis podem ser diferentes. Um pesquisador se interessa em determinação taxonômica, outro em espécies. E aqui talvez a gente percebe por que esses pesquisadores estão apresentando esse tipo de categorias e dentro dessa variável, porque tem muitos fragmentos indeterminados dentro da sua pesquisa. Tá? E então, por que eu tenho várias colunas? Eu tenho várias colunas aqui porque, de verdade, estão comparando várias amostras. O E aqui é unidade de escavação. Então, você tem em cada coluna uma amostra diferente. Então, a tabela da frequência não só permitiu apresentar essa primeira amostra e dizer que 4 dos vestígios são rubus e mais 5 vestígios são fragmentos do rubus. É uma maneira de comparar diferentes unidades de escavação. Enquanto as coisas que estão sendo comparadas nas diferentes colunas são equivalentes, pode ir colocando mais e mais. Se escavar mais de uma vez, vai colocando mais unidades de escavação. Então, sendo assim que está construída uma tabela de frequência, vamos construir uma tabela de frequência para nós. Mas, como vemos naquela tabela de frequência, só está apresentando uma variável. Então, vamos fazer essa para a variável tratamento de superfície dos nossos fragmentos cerâmicos do sítio Terra Preta. Então, o que a gente tem que fazer? Identificar a variável e suas categorias. Já falamos que vai ser a variável tratamento de superfície e nós vamos usar as categorias que estão aqui apresentadas. Ok, eu tenho engolbo vermelho. Tá? Tenho outra aqui. Engolbo branco. Mais uma aqui. Resina. Outra. Barbotina. Tá, são 4 categorias. Agora eu vou olhando. Será que é uma dessas? Repete? Não. Não estou vendo uma repetição. Então, agora eu preciso construir uma tabela que apresenta essas categorias. Então, eu preciso aqui ter espaço para cada uma das 4 categorias. Então, engolbo vermelho, engolbo branco, resina,
e barbotina. Então, essas aqui a gente sabe pertencem aos tratamentos de superfície. Então, a outra coisa que precisamos colocar aqui é a frequência. Então, nosso terceiro passo é determinar a frequência. Para cada uma deles. Então, vou determinar a frequência contando. Em globo vermelho, eu tenho um aqui, 2, 3. Estou achando 3 casos. Então, 3. Em globo branco, 1, 2, 3, 4, 5. Resina. Resina, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E barbotina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tá. Essa aqui é uma tabela de frequência. E muitas tabelas ainda colocam uma outra categoria aqui embaixo que não faz parte da variável. Refere-se ao conjunto. Isso seria um número total dos casos. Então, normalmente fica só total. Mas isso aqui, número total dos casos, se a gente precisa lembrar que vamos tratar esse número de uma maneira diferente, porque não é parte das categorias, da frequência das categorias. Vai ser a soma de quantos fragmentos foram analisados. E aqui nossa soma é 28. Então, essa soma demonstra quantos casos estão no conjunto como um todo. Então, vamos ler mais uma coisa que vem das nossas leituras sobre abundância taxonômica de peixes, da unidade de escavação 6 do sítio Arroio Freds, no Rio Paraná. Então, se a gente considera essa tabela, os casos, então, seriam peixe. Mas estamos no sítio arqueológico, então os casos são vestígios de peixe, ossos de peixe, alguma coisa. Talvez não são ossos porque pode ter otólitos aqui também. Então, a variável, então, como a gente ficou sabendo, deveria ser essa título. Então, a gente olha aqui, nós temos um título. Variável aqui é taxon. Então, aqui vão ser apresentados resultados de vestígios nos quais foi possível determinar a taxonomia. E, então, se essa é nossa variável, quais são suas categorias? Olha, se a gente for olhando, nós temos categorias aqui. Dessa espécies, de verdade, família, mas total não é. Então, essa porção aqui são as categorias das variáveis. E então, quando a gente estamos olhando e tentando achar alguma coisa aqui, nós estamos, então, olhando para a relação da frequência, que aqui é número indivíduo de espécimen, que é uma maneira de calcular a frequência dentro da zooarqueologia,
com as diferentes categorias. Então, se perguntamos quantos soluriformes tem, a gente podia olhar lá, soluriformes tem frequência 342. Então, as frequências de cada categoria estão apresentadas nessa coluna aqui. Lembrando, a gente não conta aqui como parte da frequência total. Isso aqui é a frequência total, mas não é a frequência de nenhuma categoria. Tá? Então, assim a gente vamos lendo as diferentes tabelas de frequência dentro da literatura arqueológica.